לך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shalom Aleichem a todos vocês que estão nos assistindo pela live. Um shalom para você também que já se encontra na Beit Knesset, na sinagoga. Que Hashem, em sua infinita misericórdia, possa assim continuar abençoando vocês, pois vocês já são uma bênção. Amém? Hoje é a Parashá Haye Sara, a vida de Sara. E como um subtítulo, eu pedi a Hashem o discernimento e ele me deu o subtítulo de equilíbrio. Pois nós vemos que Sara era uma mulher que tinha total equilíbrio, total reverência, santidade para com Hashem. E elas nos arremete que nós também temos que ser da mesma forma, termos equilíbrio em nossas vidas. E sem perca de tempo, nós vamos estudar no livro de Bereshit, que é Gênesis. Nós vamos estudar também no livro de Tehillim, no livro de Gálatas e de Romanos. A Parashá Haye Sara, irmãos, ela procede logo após a Akedah do seu filho, Yitzhak, que não foi concluída, mas para Hashem ela foi aceita. E essa Parashá, ela nos fala da morte de Sara. Ela também nos fala de quando Eliezer saiu para procurar uma esposa, o servo de Abraão, saiu para procurar uma esposa para Yitzhak. Também nos fala sobre a morte de Abraão. E eu quero que você preste muita atenção, porque se eu e você colocarmos em prática o que nós vamos aprender sobre a vida de Sara, ainda que o título é A Vida de Sara e ela morreu, você vai entender que na minha morte, na sua morte física, se eu e você mantivermos a santidade, o respeito, a obediência, o equilíbrio para com Hashem, seremos lembrados por toda a vida. Porque o que nos mantém o legado sobre a face da terra é as nossas boas ações ou más ações também. Se você é mau, todo mundo vai lembrar de você. Começa a raciocinar. Que você lembra que o seu avô contava uma historinha para você. Nossa, o fulano de tal era uma bênção. Ele honrava, fazia isso, isso, isso e aquilo. Mas também os nossos avós falavam, nossa, e o Beltrano era só piedade e misericórdia. Porque as ações dele eram má. E nós não podemos, de forma alguma, se nós dissemos que somos Bnei Israel, filho do Deus Altíssimo, através do Mashiach, nós não podemos deixar más recordações para o mundo, mas sim somente as boas. Vamos lá então, prosseguindo. Equilíbrio é um substantivo masculino que significa harmonia, estabilidade, solidez,
No sentido figurado, equilíbrio significa prudência, moderação, comedimento, que significa maneira calma de se comportar. Hashem já está falando, né? Domínio de si mesmo. Então vamos lá. Os rabinos dizem que o Rabi Zuhé da Polônia, que Sara, ela tinha tanto equilíbrio que diante das dificuldades que ela passava, ela sempre falava Ganzule Tová. Traduzindo, isto também é para o bem. Então, muitas das vezes eu e você nos perguntamos, como que eu vou ter equilíbrio diante dessa provação? Olhamos para a vida de Sara. Uma vez foi tomada pelo rei, quase o rei concretizou atos sexuais com ela, mas ela, Ganzu Le Tová. Isto também é para o bem. Mesmo na dificuldade de sendo aprisionada para se casar com um rei, sabendo ela que era esposa de Abraão, ela dizia, no meio da dificuldade, Ganzu Le Tová, isto também é para o bem. E mais uma vez, depois nós vemos que outro rei, mais uma vez, tomou Sara de novo para os seus aposentos. E depois, nós vemos quando Hagar zombava de Sara. Os nossos mestres dizem que quando Yitzhak nasceu, Ismael era como, sabe aquele irmão que o pequenininho vai passando, como o Rosh Mark fazia com o irmão Rafael, passava, catava a mangueira e pá, no chão, e ele saía correndo, sabe? Fazia desse jeito. Então Ismael apurrinhava todos os dias Yitzhak, porque ele era o irmão mais velho e queria falar para ele que ele, de certa forma, não daria sementes. E mais, Hagar todos os dias olhava para Sara. Você é uma mulher infrutífera. Você não tem fruto. Você vai ser seca. Imagina só o que essa mulher Sara passou. Mas ela todo o tempo tinha moderação. Todo o tempo ela tinha o domínio sobre si. Aí você pode falar para mim assim, mas irmão Rafael, Sara não mandou Abraão ordenar para Hagar ir embora com Ismael? Não foi cruel? Erro meu e seu. Da onde que era a promessa de Hashem? De Sara. Os nossos mestres falam que a Neshama, a alma de Sara, era tão elevada que ela ajudou Abraão a ter discernimento para ordenar Hagar e Ismael embora. Agora você quer ver algo disso tudo bom? Abraão era a alma e Sara era o corpo. Ainda
que o corpo desfaleceu, a alma vivificou dentro de Abraão. Então cabe a mim e a você, homens, a honrar nossas esposas, a se dedicar a elas com todo amor, pois nós somos o cabeça, verdadeiramente. Porém, as nossas esposas é a coroa. E se a coroa estiver opaca, ela não vai brilhar. E se ela não brilha, o rei também não tem governo. Então nós temos que honrar nossas esposas, admitir os nossos erros, sentar e pedir perdão. Isso não nos faz menos para nós homens. Não nos diminui. Olhar para a esposa e falar assim: eu errei, você me perdoa? Eu assumo. Amém, amém? Então nós vemos que Sara, por último, contudo ainda, o último, ela sofre a sua última dor, a qual os rabinos falam, os sábios dizem, tem várias histórias, mas eu vou ficar com a história com o rabino Marco Antônio, ensinou para nós na Parashá Hayé Sara de 2019, que quando Sara estava nos seus aposentos, veio um servo de Abraão até Sara e falou para ela: Sara, eis que o teu senhor está a ponto de imolar o teu único filho, o teu herdeiro, aquele a qual o Senhor falou que vai ser a geração eleita. Imagina só o que Sara passou. Você acha que eu e você passamos muito em nossos dias? Será que sofremos tanto assim? Eu nunca fui preso por nenhum rei sem cometer algum erro. Se algum dia passei por um cárcere, é porque eu falhei. Eu nunca fui zombado por não receber uma colheita, porque algum dia eu zombei de alguém. Eu nunca tive os meus filhos à beira de um sacrifício. E ali naquele momento, quando o servo falou para Sara que Abraão estava a ponto de imolar o teu filho, Sara conhecia bem Abraão. Porque se Hashem falasse para Abraão, sai daqui, vá para ali, ele iria. Se Hashem falasse para ele, deixe a tua casa, ele fez. E Hashem falou para ele, vai imolar o teu filho. Sara sabia que Abraão não temeria. Ele concretizaria a Akedah, o sacrifício. Mas pela misericórdia de Hashem, Hashem enxergou dentro do coração de Abraão, já viu que ele já tinha sacrificado o seu único filho. E ele mandou parar. E naquele instante o servo voltou e falou para Sara, Sara, Abraão não sacrificou. Ela pulou tanta de alegria que naquele momento o seu espírito se retirou de Sara. É lindo isso, não é? Mas a mulher tinha o quê? Equilíbrio. E naquele momento, o espírito dela ainda brilhava. Porque nos diz que quando
Rivka, Rebeca, acendia as velas do Shabat quando ela amassava a halá do Shabat. A mesma nuvem que pairava sobre a tenda de Sara repousava sobre a tenda de Rivka. Isso é tremendo. Bendito seja o nome de Hashem. Vamos continuar? Bereshit, Gênesis, capítulo 23, verso 1, diz para nós: Sara viveu até os 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Assim é como está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia. Mas o Olê aqui já leu num contexto mais formal, mais puro. Literalmente. Olha só como que está escrito. Bereshit, Gênesis 23, 1. Sara viveu um total de 100 anos, 20 anos e 7 anos. Os anos de vida de Sara foram todos igualmente bons. Vayehu Haye Sara Meah Shaná. Então, Meah Shaná, 100 anos. Veserim Shaná. Veserim Shaná, 7 anos. Vesheva Shanim, me perdoa. Veserim Shaná, 20 anos. E Vesheva Shanim, 7 anos. Aí nós se perguntamos, por que o escritor, por que Hashem mandou Rabbeinu Moshe escrever dessa forma? A Cabala e a Hassidut explicam que os primeiros 100 anos da vida de Sara, os primeiros 100 anos da vida de Sara, 10 vezes 10, correspondem à perfeição de Sara, ao nível Keter, o nível subconsciente da alma. Então quer dizer que Sara, aos 100 anos, era como uma moça de 20 anos em perfeição, sem pecado. No seu subconsciente, ela era limpa, prudente, equilibrada, constante, firme. E olha lá para você ver. E os 20 anos seguintes da vida de Sara, 2 vezes 10, correspondem à sua perfeição nas 2 faculdades intelectuais da alma. Chokhmah, sabedoria, e Biná, compreensão. Então, aos 20 anos, 2 vezes 10, a perfeição das 2 faculdades intelectuais, que é a Chokhmah, a sabedoria, e a Biná, a compreensão de Sara, era como uma criança de 7 anos. Isto indica que Sara, a primeira mulher judia, era perfeita em sua mente. Como no versículo de Provérbios diz para nós, Mishlei 19:14, Provérbios: se um homem é digno, olha só para você ver, ó. Se um homem é digno, sua esposa é uma mulher verdadeiramente e completamente inteligente. Quem que mantinha a sabedoria de Abraão?
Sara. Por isso que a palavra fala para vós, mulheres: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com sua boca a derrubará. Seja prudentes, mulheres, dentro dos vossos lares. Sejam inteligentes. Você foi posta do lado do teu esposo, não é para afrontá-lo, mas sim para ajudá-lo a caminhar, a peregrinar rumo à Nova Jerusalém. Não atrapalhe, ajude a limpar os caminhos. E vós, maridos, ame as vossas esposas, assim como Yeshua amou a Beit Knesset, a sinagoga, a Kahal do Eterno, ao ponto de dar a sua vida por toda a Kahal. Se for preciso, dê a sua vida pela vida da sua esposa. Os 7 anos da vida, continuando, vamos lá, ó. E os 7 anos da vida de Sara correspondem à sua perfeição no nível da dimensão oculta dos 7 atributos emocionais do coração. Olha só para você ver. Os 7 anos de Sara correspondem aos 7 atributos do nível de dimensão dos atributos emocionais do coração de Sara, que são amor, temor, compaixão, confiança, sinceridade, honestidade e humildade. Vocês estão entendendo o equilíbrio, o que é? É amor, é temor, compaixão, confiança, sinceridade, honestidade e humildade. Vamos prosseguir. Olha só o que diz para nós em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 17. Minha mensagem é: prestem bem atenção. Vivam pelo Espírito. Querem equilíbrio? Vivam pelo Espírito. Então, vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Sabe aquelas más inclinações, sem equilíbrio, quando você não consegue ter discernimento para ter pausadamente na sua vida, conversar com paciência? Se você viver no Espírito, através do Ruach HaKodesh, a quem nos dá o dom de paciência, eu e você, nós vamos conseguir. E venceremos a velha natureza. Por quê? A velha natureza que existe dentro de mim e de você. Sabe quando nós ainda estávamos no mundo? E Hashem nos chamou? Nós éramos guiados pela natureza má. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Então, eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Vamos lá. Sara enfrentou dificuldade para desenvolver as boas intenções? Sim. Porque a velha natureza, quando ela saiu de Ur dos Cadim, ainda estava dentro dela. Esse negócio que nós temos que se isolar do mundo não existe. Hashem trouxe eu e você a este mundo para ser luz em meio às trevas.
Então não tem como. Mas a velha natureza, ela vai querer se manifestar. Ela vai se opor contra o Espírito, que é bom, que é agradável, útil dentro de mim e de você. Fazendo de tudo quanto é maneira nós falharmos. Mas, se nós tivermos o controle dentro de nós, se nós tivermos a paciência para entender um ao outro, certamente a velha natureza não vencerá sobre nós. Continuando. Romanos capítulo 7, versículo 15, verso 16 também. Capítulo 7, verso 15 e 16. Eu não entendo o meu comportamento. Não desejo fazer o que faço. Não desejo fazer o que faço. O que seria isso? As coisas boas. Porque dentro de mim e de você, todo o tempo, estamos prontos para fazer o mal. Todo momento, nós praticamos o errado. Não desejo fazer o que faço. Em vez disso, faço o que odeio. Porque a velha natureza ainda está dentro de mim. E eu faço o que odeio. Porque a velha natureza não quer que eu faça as ações do Ruach HaKodesh. Vocês estão entendendo? Ou está difícil? Não desejo fazer o que faço, que são as coisas boas, porque eu sou um homem que existe duas naturezas, o Yetzer Tov e o Yetzer Ra, que é a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Não desejo fazer o que faço, que é o bem. Em vez disso, faço o que odeio, que é as ações do Ruach. Porque a velha natureza ainda está dentro de mim. E ela não quer que eu faça as ações boas. E, olha lá, ó, se eu faço o que não desejo, praticar o bem, tzedakah, amar o meu próximo, cuidar da minha casa, da minha esposa, congregar. Se faço o que não desejo, ações do fruto do Ruach HaKodesh, estou de acordo com a Torá. Porque ela é o quê? Boa. Vocês estão entendendo? Existe dentro de mim uma luta travada. E nós temos que equilibrar para que possamos fazer as boas ações. Olha lá, continuando. Bereshit, Gênesis, capítulo 23, verso 1 diz: os anos de vida de Sara foram todos igualmente bons. Prestem atenção, ó. Bereshit, Gênesis 23, verso 1, somente a parte C. Diz: os anos de vida de Sara foram todos igualmente bons. Os 100 anos de Sara foram bons. Os 20 anos de Sara foram bons. E os 7 anos de Sara foram bons e perfeitos. Você quer ser assim também? Então vamos ser como Terrelim. O Senhor está atento aos dias dos perfeitos. Sua herança durará para sempre. E olha só para você ver o que diz para nós em Romanos. Capítulo 6, capítulo 8,
verso 6, diz assim: ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Então eu e você, nós não podemos ser controlados pelos desejos e paixões sem equilíbrio. Nós temos que ter o quê? Equilíbrio em nossas vidas. Pontualidade. Ser manso, tranquilo. Para que eu e você venhamos ter equilíbrio. E ao decorrer dessa semana, eu peço para você, para que você pega um caderninho e anota de um lado aquilo que você foi desequilibrado, aquilo que você não conseguiu. Porém, do outro lado, o destro, o direito, eu peço para você que anote aquilo que você conseguiu. Sabe, a hora que a criança falhou e você pegou e foi um pouquinho mais grosseiro, não precisava de tudo aquilo. Você vai anotar. Porque assim, você anotando o que você pode melhorar e o que você já conseguiu lidar, você vai ser melhor. E olha lá para você ver, ó. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida, shalom, ser pleno, ou seja, herança eterna. Baruch Hashem, que o Eterno em sua infinita misericórdia possa continuar abençoando vocês. Em o nome de Yeshua HaMashiach, que vocês possam ter total equilíbrio, que o Eterno possa desenvolver dentro de cada um de vocês e dentro de mim o fruto do Ruach HaKodesh, o amor, a benevolência, a firmeza, a constância, o temor de Hashem, para que assim nós não venhamos nos afastar de Hashem. Em o nome de Yeshua HaMashiach, amém, vera amém. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.